Dr. Nabil Guraeb, mais uma vez com muita alegria, na nossa janela da Paulista. Vamos falar de prevenção, né? Já que está vindo um novo ano aí, novas esperanças, quem sabe a gente se pode levar uma vida um novo normal, né? E, Nabil, tem algum jeito de prevenir a hipertensão que não seja tomando remédio? Pois é, essa é a grande pergunta de todo mundo. Todos nós queremos tratar a hipertensão sem remédio, de um jeito que eles chamam natural. É muito interessante porque a gente escuta às vezes as pessoas, não, mas não tem tratamento natural. Então vamos lá. Qual é a causa principal da hipertensão? É o consumo do sal e a origem genética das pessoas. Então pronto, se você tem o gene que não sabe, que deixa o teu organismo não sabe tratar bem ou ajustar bem o consumo do sal, qualquer quantidade de sal que você consome pode fazer a pressão aumentar. Então primeiro a origem familiar, o hábito de vida de consumir sal, que no Brasil é um horror. O brasileiro consome uma média de 14 gramas de sal por dia, quando o limite ideal é 3 a 4 gramas, imagina. E esse tipo de situação favorece quem tiver a tendência de desenvolver hipertensão arterial. E a hipertensão, para tratar naturalmente, teoricamente seria tirar o sal. Só que quando ela começa e você tira o sal, pode melhorar, mas depois ela acaba voltando. Então aí vai depender de cada um, do seu tratamento no médico, saber se precisa tomar remédio. O remédio que é bom para você não pode não ser bom para mim. Então é muito importante as pessoas sempre lembrarem, o tratamento tem que ser personalizado e não é uma demagogia, é a verdade. Agora, lógico, pode ter 1000 pessoas que vão tomar o mesmo remédio, pode, e deve ter, mais de centenas. Então, os remédios hoje tem tanto remédio para hipertensão que a gente pode adaptar para aquele que vai fazer bem para você. Qual é a diferença entre um medicamento e outro? É muita diferença. Tem uns que agem num determinado ponto do metabolismo dos rins, outro age aumentando vamos dizer assim, a eliminação, eliminar o sal, principalmente o sódio. E assim vai, então nós temos que escolher. Tem o beta-bloqueador que diminui os batimentos cardíacos, diminui a adrenalina, então depende da pessoa. Se é uma pessoa muito estressada, muito elétrica, que a pulsação está sempre a 90, 100 e a pressão está alta, o melhor para ela é um medicamento à base de beta-bloqueador, que a gente chama, que diminui o batimento e diminui a pressão. Aquele que pratica atividades esportivas, o melhor medicamento para ele não é esse que eu falei antes do beta-bloqueador, porque esse beta-bloqueador acalma. E quem pratica esportes não pode ser calmo. Ele tem que ter vontade de fazer, de se mexer, de correr, de vencer. Então, por isso que é outro tipo de remédio. E assim a gente tenta adaptar aos casos. Mas natural mesmo, o que eu faria para a pessoa ter um tratamento natural? Diminuir o sal, tem que emagrecer, não tem a menor dúvida. O peso hoje é o grande problema que existe, a obesidade. E veja só, este ano agora, essa semana do mês de novembro, fim de outubro, novembro, saiu divulgado o número de mortos pelo Covid no mundo. São 5 milhões de pessoas, assim arredondando. Das 5 milhões de pessoas, 3 milhões e 800 eram obesas. Então a doença mais preponderante na morte do Covid é o obeso, é o peso. Mas por quê? Porque ele tem características que demora para combater o vírus. O que está se encontrando é isso. O obeso acaba tendo maior risco de morte do que o não obeso. Em qualquer circunstância, não só na Covid. E o Covid mostrou isso. Mais do que os outros. Nas outras circunstâncias, o obeso vai virar hipertenso, diabético e com problemas cardíacos. Então veja, a obesidade realmente ela tem sido agora mais valorizada do que só a estética. Ela é um problema. E principalmente a obesidade abdominal, a barriga.
que muita gente fala que é da cerveja, às vezes não é. É de comida mesmo, de todo mundo. E da idade. Com a idade, muitas vezes você vai depositando mais gordura na área da cintura. Então a mulher obesa, idosa, ela pode ter mais obesidade do que a mulher jovem. Mas existe esse problema e tem que combatê-lo. E aí vem aquela tal de síndrome metabólica, isso? Da A síndrome metabólica chegou a ser considerada uma doença nova, né? Porque juntava triglicérides alto, barriga ou cintura abdominal elevada, diabetes e sobrepeso. Na verdade, hoje são várias situações que o conjunto se chamou de síndrome metabólica, mas hoje a gente tem que tratar realmente com todo vigor. Eu acho que o natural seria corrigir os erros, fazer exercício e emagrecer. Erros alimentares, exercício e emagrecimento. Mas precisa, viu? Porque a gente tem visto pessoas morrendo nesses anos de pandemia, por conta do excesso de peso. Quando interna um obeso com Covid, você espere problemas, E não é um pouquinho de peso, não. Essas pessoas vêm com 30 quilos, 40 quilos a mais do que deveria ter. Então isso acaba levando as pessoas a complicações. E caso elas escapem do Covid, elas vão ter diabetes, hipertensão, dores musculares, dores na coluna, dor nas pernas. Quer dizer, é uma complicação, viu? Agora, sequelas da Covid, então, acabam sendo maiores ou mais graves também nos obesos? Olha, os obesos que escapam, eles ficam com problemas bastante sérios, principalmente o problema renal e um problema cardíaco. O que a gente tem visto é isso. E é uma doença realmente muito atrapalhada, essa Covid. É uma doença que engana todos nós e a gente acredita que tem que ser realmente olhada com muito cuidado. E eu fico muito chateado de ver em certas rádios falando mal das vacinas, dizendo que é experimental. Seja o que for, nós temos que tomar a vacina. E não adianta. A vacina vai ser a única coisa que vai poder salvar pessoas. Recentemente, o Emílio Ribas publicou 760 casos internados no mês, 17 tinham tomado uma vacina e 7 tinham tomado as 2 doses. Os outros todos eram sem ter vacina. Então, realmente, a vacina segurou. Evitou complicações. As pessoas ainda discutem se vão tomar vacina. Agora, a vacina, mesmo vacinado, você pode adquirir o Covid. Porque mas ela não é 100% segura, como nenhuma vacina. Mas a vacina garante que essa Covid será menos grave do que sem vacina? Pois garante, na maioria das pessoas, sem dúvida. O que faz a diferença são doenças que as pessoas têm, muitas vezes nem sabem que têm, ou comorbidades que eles não sabiam que tinham. Então tem coisas, você fala, puxa, morreu com 60 anos, não tinha nada. Mas peraí, se foi saber se ele não tinha nada ou ele não sabia que tinha? Então essa é a pergunta, porque é uma doença traiçoeira e se a pessoa não tiver vacinada, eu tenho certeza que ela vai ter muito maior risco do que os vacinados. O Tarcísio Meira morreu sendo vacinado, mas ele tinha outras comorbidades, ele era diabético, tinha problema renal, ele tinha insuficiência renal, uremia, e ninguém falava isso. Então veja, ninguém morre à toa. Tem um motivo que levou a isso. Ok, doutor Nabil, muito obrigada. Obrigado a vocês.